Daquela. Password. Ao vivo. Vou fechar a porta aqui rapidinho. Estamos começando a transmissão no Facebook do Mude Você ao Mundo e do Impact Hub Brasília. Daqui a 3 minutos a gente inicia a conversa com a Carol Freitas. Quem já está nos assistindo nos canais do Impact Hub Brasília e do Mude Você ao Mundo no Facebook, a gente vai começar daqui a 3 minutinhos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está entrando na sala agora, a gente está terminando de organizar para começar em cerca de 2 a 3 minutinhos. Quem quiser já ir se apresentando aí no chat, quem está dentro da nossa sala, fique à vontade. Vocês viram o meu estado, né? Eu tô achando que eu falei bom dia, né? São as reuniões, são o fuso horário. Eu tô fazendo reunião em vários lugares, tô dando bom dia quando é boa noite quando é bom dia. O melhor é não perceber que você deu bom dia e achar que tá tudo normal. Eu acho que estamos na mesma vibe aí. Puxa, obrigado. Percebi depois de um tempo. Quer dizer, eu acho que eu dei bom dia. Você sabe que às vezes eu faço... Às vezes não, né? Eu já fiz algumas vezes isso em sala de aula, assim, quando eu entro em sala de aula, numa turma do noturno, do bom dia e vice-versa. Mas ali a gente tem uma reação rápida do público, né? Porque a gente vê o olhar de assustado das pessoas, então a gente consegue corrigir. Aqui eu não consigo corrigir. E sempre tem uma demora no retorno, né? Aí a gente fica assim, aí 15 minutos depois de reunião. Ai, gente, boa noite, desculpa. Exatamente. Acontece. Tá na câmera. Admitindo mais algumas pessoas que estão entrando aqui na sala e a gente começa dentro de 2 minutinhos agora, tá bom, Carol? Perfeito.
Pessoal que já está aqui na sala, fiquem à vontade para se apresentar no nosso chat. Quem está assistindo a transmissão via Facebook, estamos transmitindo em 2 páginas hoje. Não consegue fazer a interação junto com a nossa convidada de hoje, que é a Carol Freitas, mas consegue assistir o evento. Estamos transmitindo hoje pela página do Impact Hub Brasília e pela página do Mude Você o Mundo. Pessoal, boa noite. Vamos começando então aqui com 5 minutos hoje de atraso, mas com muito ânimo para receber a Carol Freitas hoje, contar um pouco para vocês antes dela começar a falar da história desse evento. O Diálogos para o Impacto é um evento que está sendo organizado pelo curso de pós-graduação de Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do Centro Universitário DF, com apoio do Impact Hub Brasília. Hoje nós estamos na nossa 5ª edição, já tivemos aqui, tratamos já de diversos temas, já de empreendedorismo social, inovação social, filantropia, inteligência emocional, o poder da ação coletiva em época de mudança, e agora a gente vai trazer a Carol Freitas para falar um pouco sobre biomimética e a sua relação com a criatividade e em tempos de mudança. A gente está fazendo, relembrando aqui que a gente está fazendo a transmissão aqui para 2 páginas do Facebook, né? A página do Impact Hub Brasília e do Mude Você o Mundo. Mas quem está aqui na nossa sala, está cadastrado, fica à vontade para fazer perguntas durante todo o evento. A ideia do nome do evento é Diálogos para o Impacto, então a ideia é que haja um diálogo, né? A Carol Freitas ela vai fazer uma exposição inicial e depois a gente vai bater um papo junto com todos os participantes aqui que estão hoje. Eu me chamo Gabriel Cardoso, eu sou coordenador do curso de pós-graduação. Hoje a gente também tem a presença aqui da Deise Nicoleto, que é a cofundadora do Impact Hub Brasília. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje apresentando a Carol. A Carol Freitas é designer de produtos pela UNB, consultora de inovação e biomimeticista, ciência que cria estratégias inovadoras para a partir da natureza para projetos e empresas pela Universidade do Arizona. É profissional certificada pela Biomimicry. Carol, você vai me ajudar a pronunciar depois
essa palavra em inglês, viu? 3.8. Além de ter formações em Bioempathy e Bioleadership. É fundadora da Nous Comunicação Consciente, um escritório de comunicação regenerativa de Brasília, e cofundadora da Origin Group, uma iniciativa que apoia mulheres que atuam com sustentabilidade. A Carol apoia redes internacionais como, de novo, a palavra Biomimicry, Biomimicry, Carol vai me ajudar depois, Institute, Arizona, e representante do cluster de inovação do Bioleadership em Londres. Além da atuação na área de consultoria, a Carol também é palestrante e mentora em programas de startup como Founder Institute, Startup Weekend Women, NASA Space Apps, Biomimic Global Design Challenge. Já visitou vários biomas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, África, aprendendo como a natureza pode ajudar os seres humanos a serem uma espécie melhor para esse planeta. Além de tudo isso, a Carol é um doce de pessoa, como vocês vão ver no bate-papo de hoje. Carol, é com você. Ok, eu não estava conseguindo me desmutar. Boa noite, Gabriel. Começar agradecendo o convite que você fez, você e Daisy, né? É sempre uma alegria muito grande poder falar sobre biomimética e sobre inspiração na natureza. Então, obrigada pelo espaço. E agradecer também a presença de rostinhos conhecidos nessa live. Sempre aquece o coração quando a gente olha rostinhos conhecidos aqui dentro. Então, agradecer o pessoal que está aqui também, o pessoal também que está vindo pela primeira vez. O nome, o palavrão, pronuncia biomimicry. E é bem normal sempre dar essa gaguejada em apresentação, biomimicry, esse palavrão aí. É a versão inglesa da biomimética, né, do nome biomimética. Mas eu vou mostrar um pouquinho isso, acho que vai ajudar aí. Eu consigo compartilhar a tela, Gabriel? Dá? Deixa eu ver aqui. Eu vou só compartilhar. Eu preparei alguns poucos slides, mais para a gente só ter um desenho do tema. Minha ideia é falar mais ou menos 20 minutos sobre a biomimética e sobre a inspiração da natureza. E aí abrir para conversa, porque eu acho que o legal é quando a gente abre para conversa, todo mundo tem alguma experiência com a natureza, né? A gente pode achar que talvez não seja mais profunda, que talvez não seja melhor, mas a gente tem uma relação com a natureza, então eu acho sempre importante se abrir para a conversa. E aí o tema que a gente desenhou para a fala de hoje é biomimética e criatividade em tempos de mudança. Não haveria tema melhor para a gente falar disso, né? E aí eu escolhi uma imagem que é justamente uma casa com uma janela, que é um pouco como a gente está vivendo hoje, né? De estar olhando essa natureza pela janela. E talvez seja um excelente momento para a gente observar, de fato, né? Esse momento de mudança que a gente está convida muito para reflexão. Então, talvez sentar ali na janelinha e começar a observar seja um excelente convite para esse momento, né? Passando um pouco, eu trouxe uma imagem sobre natureza, claro, uma imagem bem redutiva do que seria a natureza, né? Uma floresta, mas ainda assim muito impactante. E quando vocês olham para uma imagem como essa, o que vem em mente para vocês? O que a gente pensa quando a gente fala de natureza? Né? E é interessante porque a conversa sobre a natureza ela orbita dois lugares que representam um pouco como a gente tem interpretado o nosso mundo hoje. Então, muita gente vai olhar para essa imagem e vai ter uma conexão espiritual imediata. A natureza ela representa um lugar de reconexão, de espiritualidade, de encontro, de pertencimento, de vivência. A gente vai ter ali uma conexão de coração com esse espaço, né? E é bem representativo isso. Então, às vezes a gente está no curso, quando eu faço essa pergunta, vem sempre isso, assim, estar, presença. E aí tem gente que vai realmente para o campo bem espiritual e religioso. E aí, ao mesmo tempo, nessa mesma sala, e talvez aqui dentro dessa mesma sala que a gente está conversando, vem também essa questão da natureza como um recurso,
né? Um conjunto de recursos, uma coisa que a gente precisa usar, uma coisa que veio para servir a gente, né? Uma coisa que eu olho para uma madeira e falo, tá, eu posso criar uma mesa, posso criar uma casa. Então, a natureza ela vem como um conjunto, um ofertador de serviços e produtos para atender as minhas necessidades. E essas duas visões, elas estão muito mescladas hoje, quando a gente fala de natureza. Ou a gente puxa bastante para o espiritual, ou a gente puxa bastante para o material. E aí, o que eu aprendi quando eu comecei a estudar a biomimética é que essas duas polarizações podem ser misturadas, não julgadas, mas misturadas. E a gente pode adquirir uma nova lente quando a gente olha para a natureza, um lugar sim de pertencimento, mas um lugar de aprendizado. Então, ao invés de ser um lugar de extração, é um lugar do aprender, é como um laboratório enorme e extremamente generoso, que compartilha todos os seus segredos e as suas patentes com quem está apto a traduzir e olhar. Né? Então, essa ressignificação da natureza, ela começou a acontecer dentro desse estudo, que a gente chama de biomimética, que em inglês é biomimicry, esse palavrão. Biomimicry, quem criou esse verbo foi essa mulher chamada Janine Benyus, e ela cria porque ela quer dar um verbo de ação para essa emulação, para esse ato de aprender, porque é um ato, ele é ativo, é o momento de você parar, humildemente observar, compreender e traduzir isso para o mundo humano, para que isso faça sentido dentro do nosso mundo e transformar isso num ciclo de inovação, né? Essa foi o convite que ela fez quando ela escreveu esse livro. E esse é um ato muito antigo. A gente faz isso há milhares de anos. E isso não aconteceu em 1998, quando ela lança esse livro, ou quando ela tem essa ideia, mais ou menos na década de 90. Isso é um ato que a gente já repete há muito tempo. Mas o que a Janine fez de uma forma muito, muito interessante para a gente que é não biólogo, tem alguns biólogos aqui, mas para a gente que não nasceu com essa veia maravilhosa de conseguir observar sistemas naturais e não se formou nisso, a Janine ela compilou isso dentro de uma metodologia para apoiar pessoas a iniciar o desenvolvimento de um diálogo com a natureza, né? Ela tem o TED Talk de 2009, mais ou menos. Se vocês não viram, eu recomendo que veja. Porque para mim foi uma mudança de vida e é por isso que eu estou aqui falando disso hoje, né? Então, tenho isso em mente, talvez muita coisa mude depois desse TED Talk. E toda essa conversa de biomimética, ela vai se materializar muito quando a gente ouve a famosa história do carrapicho. Talvez tenha sido um dos primeiros cases mais conscientes de pessoas que emularam a natureza de propósito. Então, a biomimética, esse aprender, a gente chama de emular, que é o ir lá, aprender e fazer pelos mesmos motivos, né? Então, quando o Mestral, né, o suíço, o George Mestral, vai fazer uma caminhada, ele volta cheio de carrapicho lá, grudado na roupa dele, ele tem um clique, ele fala assim, nossa, talvez isso me dê uma grande ideia de uma excelente forma de aderir. E aí daí surge o velcro, né, que é esse adesivo mecânico que a gente tem usado para tudo. E essa história, ela é contada hoje de uma forma para mostrar como a biomimética acontece, mas quando a gente estuda realmente biomimética, a gente leva isso para um nível um pouco mais profundo. Porque quando a gente observa uma sementinha dessa, e a gente entende que ela não conseguiu se proliferar pelo vento, porque ela era densa demais, e ela não era nem muito atrativa para alguns polinizadores, tipo pássaros, ou talvez até algum mamífero que vai lá comer uma frutinha e ela acaba dispersando sementes, ela tem que buscar um espaço ali para ela conseguir desenvolver o que para ela é provavelmente a maior finalidade, o maior propósito dela, que é disseminar, seguir a espécie adiante, né, digamos assim. Então ela vai criar uma estratégia de pegar uma carona ali com quem está passando. Então a gente vai lá com o nosso boot, com a nossa calça de fazer trekking, andando lá no mato, e ela pega uma carona com esses passantes e ela vai conseguindo se proliferar. Quando a gente olha isso quanto estratégia, isso é extremamente sofisticado, principalmente quando a gente está falando de uma transformação dentro de inovação, porque ela tem a necessidade dela sem interferir negativamente nas espécies ao redor,
que fazem parte do conjunto de vida que ela faz, ela consegue ser bem-sucedida a partir de pequenos testes que ela desenvolve em milhares de anos, e ela consegue transmitir essa informação adiante. Então, os próximos que vêm, ela vai transmitir aquilo por DNA e por uma série de conjuntos de informações que a gente estuda na biologia. E se a gente pegasse qualquer uma dessas regras e levasse para uma empresa para falar de inovação, ia descer uma lágrima de um lado e um de outro, do tipo, eu queria tanto fazer isso. Queria tanto desenvolver um produto assim. Então, é esse o convite que a biomimética faz, a gente observar a natureza além do superficial, e realmente se colocar no lugar de aprendizado. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar, e aí tem algumas pessoas que já participaram de curso, já conhecem esse exemplo muito bem, que é a couraça do tubarão. A gente está falando agora de proliferação de vírus, né? A couraça do tubarão é provavelmente uma das superfícies mais limpas que a gente encontra, principalmente dentro do ambiente marítimo. Se vocês virem a couraça de uma baleia, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, porque vários organismos vão aderindo ali na superfície do couro da baleia, porque lá existe uma proliferação de bactérias e de plânctons e de uma sucessão completa que favorece o local para que outros organismos grudem e se alimentem daquilo, mas isso não acontece com o tubarão. E não é porque ele nada muito mais rápido do que a baleia, e nem porque ele é muito mais bravo do que a baleia, mas a superfície do couro do tubarão não favorece a comunicação das bactérias. Então, quando a gente dá um zoom bem profundo ali no couro do tubarão, que é esse daqui à esquerda, a gente vai ver que ele tem uma organização em formato de diamante. Essa organização, ela impede a criação do que a gente chama de biofilme, que é um recurso que a bactéria usa para tanto se comunicar como criar um ambiente favorável para que ela prolifere. Então, sempre a bactéria ela vai iniciar a proliferação dela a partir da construção desse biofilme, que é um ambiente favorável. Só que na couraça do tubarão, o formato, a nanoescala, e isso não é químico, isso acontece realmente em nível de forma ali do tubarão, vai impedir que essa comunicação aconteça com eficiência e vai impedir que esse biofilme se constitua. E aí, consequentemente, a bactéria não consegue encontrar um ambiente favorável para que ela se desenvolva, e isso faz com que ele esteja sempre limpo. E aí, olhando para isso, uma empresa chamada Sharklet criou essa nanosuperfície, que é um adesivo, que a gente pode colocar em paredes de hospitais ou em próteses também que substituem alguns órgãos. E eles emularam a forma com que essa nanoestrutura é desenvolvida para impedir que o biofilme se crie. Então, a gente está falando de impedir a proliferação de bactérias sem usar químicos. Então, a gente está falando de, ao invés de usar antibióticos e desinfetantes e uma série de outros fatores que quem trabalha em hospitais sabe que isso pode ser danoso para o paciente, danoso para o habitat, a gente faz isso dentro de uma nanoestrutura, assim como a natureza ensina para a gente como fazer. Isso é um produto que já é comercializado, ele é comprável, que ele já está no mercado, né? Ele chama Sharklet, só para relembrar o nome. Então, olhar para a natureza, quanto um viés de aprendizado e quanto um viés de desenvolvimento desse diálogo, é olhar para ela quanto uma construtora em conjunto, né, com a gente, porque a gente faz parte dos sistemas naturais. Isso em si daria uma live dedicada só a tratar esse tema, mas nós fazemos parte do sistema natural também. Ela consegue construir isso de uma forma a disseminar esses sistemas de inovação sem gerar um impacto negativo. Os dois exemplos que eu trouxe, a gente costuma falar que é uma emulação da forma, que é quando a gente observa a forma em si, e a gente entende como que a forma é uma consequência das funções e das estratégias que a natureza precisa desenvolver para se manifestar. E a gente também está falando de emulação de processo, que mistura, pode ser que misture forma, pode ser que misture sistema, que é o próximo que eu vou falar, mas é o interesse de ver como que acontece a dinâmica processual dentro do indivíduo. Então, por exemplo, fotossíntese, digestão, a gente tem uma série de processos em todos os seres vivos que vão dando para a gente muitas dicas de como que a gente pode proceder para ter processos mais otimizados.
Para esse contexto de mudança, um dos melhores exemplos que a gente pode observar para ter a natureza como uma mentora, ou como uma medida dentro do que a gente pode desenvolver, principalmente no mundo de hoje, é o sistema. Então, aqui no sistema, a gente está falando de não olhar só a forma ou olhar só um ente vivo, mas olhar a inter-relação entre os seres vivos. E dentro do contexto de mudança, a gente gosta, dentro da linguagem da natureza, a mudança, ela é um diálogo entre contexto e possibilidade. Quando a gente tem uma rede de indivíduos, seres vivos, que vão de uma árvore a um inseto, a uma bactéria, a tudo que a gente considera biológico dentro do nosso planeta, e a gente entende que todos eles estão interligados, todos eles estão interconectados, e todos eles estão agindo sobre um objetivo comum, a gente vê pela natureza que a mudança ela se estabelece por um diálogo. A natureza ela não trabalha com a possibilidade da não mudança, que é como a gente trabalha. Os nossos sistemas lineares, eles não preveem a mudança. Quando a gente vai fazer um planejamento, a gente nunca pensa assim, tá, na semana 2 vai dar um ruim enorme. Todo mundo vai faltar, ninguém vai se interessar pelo projeto. A gente nunca coloca isso no nosso planejamento. A gente nunca coloca no nosso planejamento que um cataclismo pode acontecer, que um desentendimento humano ali gerando uma guerra pode vir, que uma pandemia pode acontecer. Então, os imprevistos, eles não são dialogados dentro dos nossos sistemas lineares. A gente não gosta muito de falar sobre eles. A gente gosta de fazer o famoso caminho feliz, onde a gente imagina que tudo vai acontecer com perfeição, e perfeição é o que eu admito como certo. Não é o que o sistema consegue absorver, mas é o que eu admito como certo. E para a natureza, se ela se materializasse aqui e conversasse com a gente, ela ia, no mínimo, dar uma bela risada da gente, ia falar assim, gente, a mudança é uma constante. Então, a gente tem um princípio na natureza que se chama adaptar a condição de mudança, onde existe uma previsibilidade de que vai haver mudança. Não é quando acontecer ou se acontecer, não, ela vai haver. E a gente percebe que ela acontece quando a gente tem um diálogo muito profundo com o contexto. A gente vai se alimentando daquele contexto, vai compreendendo, e isso faz com que a gente consiga reagir ou agir junto com a mudança ou prever a mudança, né? Porque muitas dessas mudanças que a gente considera dentro do nosso sistema completamente imprevisíveis são cíclicas, elas acontecem o tempo todo. Né? Então, para a natureza, quando a gente fala ali de uma emulação de sistema, se a gente fosse olhar para o sistema natural e perguntar para ele assim, natureza, como que você lida com o contexto de mudança? Ela provavelmente olharia para a gente e falaria assim, então, a mudança é uma constante, a gente está em constante movimento, então espere a mudança, esteja pronto para que ela aconteça, é assim que eu lido com a mudança. Eu sei que o inverno vai chegar, então eu me preparo para o inverno, eu sei que ele vai vir, os seres vivos se preparam para essas mudanças climáticas, os seres vivos se preparam para o contexto que vai repentinamente se transformar. Então, assim que ela responderia. E aí, se a gente pega isso como uma lição para a implementação dos nossos produtos, e aí é interessante porque eu venho da área de design de produto, e muito da jornada que eu tenho hoje veio de uma desilusão enorme de quando eu entendi que no design de produto eu desenvolvia uma coisa que ia servir a um mercado com suas necessidades econômicas e de marketing, e quanto mais eficiente eu era em fazer com que as pessoas topassem embarcar nesse produto com inconsciência e com emocional muito afetado, que é normalmente como a gente vai trabalhar marketing, melhor. Mais boa designer de produto eu era. E isso me deu um choque ético, porque eu entrei querendo criar coisas para ajudar as pessoas, então como que agora o que eu crio vai levar essas pessoas a um endividamento, a brigas, a conflitos? Como assim? Né? Como isso se dá? Então, muito da minha jornada veio dos choques do nosso próprio sistema e de como o nosso sistema ele não é alinhado com várias questões. E a gente tem visto isso, tem tido a oportunidade de ver isso com muita clareza agora, nesse momento Covid, né? E de como também a gente acaba mascarando as nossas intenções também dentro de um sistema, né? Eu trouxe o exemplo que está mega famoso agora das máscaras da Osklen. Não sei se vocês acompanharam isso.
mas a Osklen fez uma venda de 2 máscaras por R$ 147, usando como premissa o apoio a costureiras e doação de cestas básicas. Mas quando a gente fazia as contas, se eles vendessem as máscaras a R$ 10 e doassem todo o dinheiro que eles estavam pedindo pela máscara de 147 em cestas básicas, o impacto seria muito maior. Então, quando a gente se coloca numa situação como a gente está hoje, em que a mudança bateu na nossa porta, entrou na nossa casa, entrou no nosso trabalho, entrou na nossa família, muitos desses casos e muito dessa perspectiva que eu vivia ali como designer de produto não vão mais fazer sentido, elas não vão mais colar. E aí eu tenho uma amiga, Carol Burgo, que ela fez uma sequência de uns stories, assim, simplesmente impactada e ela é muito calorosa nas colocações dela, e de colocando assim, como é possível, no momento de extrema fragilidade, a gente ainda assim pensar em mercado, a gente ainda assim pensar em fatores que a gente não sabe mais estão dentro dos nossos sistemas, né? Então, hoje, quando a gente vai olhar para contextos de mudança, e aqui eu estou trazendo só um exemplo de como que as nossas fórmulas prontas, como que as estruturas dentro dos sistemas que a gente mesmo criou, elas não valem mais como regra. E se valerem, elas são temporárias, elas não fazem sentido. Não sei se isso reverbera para vocês também. E aí a gente precisa de uma referência, né? Quando a gente olha para o nosso próprio sistema, a gente tem aquela visão de tudo que a gente construiu e a gente vê que as lógicas não estão mais encaixadas, sempre vem essa pergunta, então qual a referência? Que foi a pergunta que eu fiz lá no design de produto, que eu falei, tá, então se a resposta não é do ser humano, então qual é a referência? Onde eu preciso me guiar? E aí, pensando em sistemas, que é um pouco do que a gente está procurando quanto alteração hoje, o que a gente vive hoje em Covid é justamente os gaps do sistema que a gente não conseguiu suprir. A gente vai olhar para a natureza como um sistema completamente interconectado, completamente interdependente, vivo e aberto para mudança. E aí é um pouquinho sobre isso que eu vou trazer essa fala final, mostrar um pouquinho a diferença entre os dois sistemas. Por que o nosso sistema, de acordo com a visão da natureza, né, que existem várias visões hoje de leitura dos nossos sistemas, a futurologia, a transformação, e aqui eu estou trazendo um pouco da leitura da natureza, por que os nossos sistemas eles estão demorando a reagir, demorando a entender o que está acontecendo com a gente nesse contexto que a gente está, e como que a natureza propõe essa mudança. Então, é uma grande emulação aqui de sistema. E aí eu trouxe também um exercício no final, a gente não vai fazer agora, eu vou só dar os guidelines para vocês levarem. O Gabriel me fez essa recomendação e eu acabei ficando com isso na minha cabeça, e hoje, nos 10 minutos antes da palestra, eu inseri esse slide aqui para que vocês levem um exercício para casa para fazer em relação a isso. Então, se a gente observar os nossos sistemas humanos, o nosso sistema ele é estabelecido por 4 fatores básicos: o domínio, então a gente controla todas as coisas e a gente comanda também elas. Então, se a gente observar, normalmente quando a gente elogia uma pessoa que é muito eficiente, a gente vai falar isso para ela tem domínio sobre o grupo, né? Um líder que é muito eficiente, ele domina o grupo. Então, a gente trabalha o nosso sistema ele trabalha com muita intensidade dentro da lógica do domínio, e dentro da lógica do comando e do controle. Então, faz certo quem me obedece e faz direito quem faz no tempo que eu preciso. Então, esse é o comando e o controle. E isso tudo está associado também a um outro paradigma que a gente chama de escassez, que é para eu conseguir ter essa manutenção de domínio, comando e controle, eu tenho que falar para as pessoas: você vai ser demitido se você não fizer o que eu estou te pedindo, você vai passar fome, você vai perder seu conforto, você não vai ter uma família feliz. Então, eu preciso de um paradigma escasso para eu conseguir ter essa manutenção desses 3 primeiros fatores. Então, o nosso sistema ele é muito baseado nisso. E ele valoriza muito as pessoas que conseguem exercer um domínio muito forte dentro de outras, né? Eles são muito valorizados. Já viram, principalmente dentro da nossa cultura sul-americana, o quanto que uma pessoa rude é valorizada? Quando ela vai lá, abre o TikTok, abre o Instagram, abre meme.
Quando a pessoa dá uma estourada e dá um tapão na orelha, a gente morre de rir, a gente adora. Isso mostra pra gente o quanto que está imbuído da nossa cultura. Mas isso é uma cultura humana, isso não é só nossa, né? Então, o nosso sistema, ele depende disso para acontecer. O nosso sistema, ele não serve um sistema, ele serve um sistema não vivo, ele não serve um sistema vivo. O que a gente usa como definição do que é certo, do que é errado e do que é melhor, hoje é o recurso financeiro. Então, dá dinheiro? Então tá bom. Seu salário aumentou? Então vai para aquele emprego. Isso tá te deixando, tá te trazendo mais conforto, você vai conseguir criar seu filho? Então isso é legal. Então, o nosso parâmetro é um parâmetro não vivo. E aí eu vou mostrar o que a natureza estabelece como parâmetro, que são os sistemas vivos. O nosso sistema, ele é linear e com pouca resiliência. Nosso sistema, ele é inspirado muito dentro da linha mecânica e processual. Então, a máquina, ela é feita para enroscar a tampinha da garrafa. Se você muda o bocal da garrafa, você joga a máquina inteira fora e cria uma máquina nova. A linearização do nosso sistema, e a gente copia muito a máquina. Hoje a gente trabalha como uma máquina trabalha. Eu faço uma coisa só, eu sou paga só para falar de biomimética. Se você me pedir para falar sobre as flores brancas aqui da minha mesa, eu não vou conseguir, porque eu sou paga para falar de biomimética. A gente tem uma linearização do nosso conhecimento e de coisas que não são lineares também, porque a máquina opera assim e a gente tem uma grande inclinação à máquina. A gente acha que tudo que é maquinado e tecnológico é muito superior e muito melhor. Né? É só a gente lembrando das frases que a gente fala. Funciona igual um reloginho. Cara, fulano é um trator, assim, ela é muito eficiente. Né? Só lembrando das frases que a gente fala no dia a dia, que a gente vê o quanto que a linearização ela é uma coisa que está dentro do nosso fundamento. Nossos ciclos, eles são curtos e eles são estritamente financeiros, o que gera competição. Então, o resultado ele tem que vir rápido, ele tem que vir logo, e quanto mais competitivo você é, mais rápido esse resultado vem. Né? Então, o nosso sistema ele é baseado no resultado imediato. E quando não é imediato, você provavelmente vai ser muito criticado em relação a isso. O nosso crescimento, o crescimento econômico, principalmente, é a nossa única premissa. Então, a gente só consegue se desenvolver se a gente crescer. A gente tinha muito esse paradigma no início do século XX, que a gente acreditava que se a gente crescesse muito, em termos de oferta de produto e economicamente, a gente poderia distribuir isso com os outros seres humanos e trazer segurança para eles. Mas o que a gente gerou hoje no início do século XX é uma distribuição de riqueza onde 8 pessoas valem financeiramente o que 3,8 bilhões de pessoas valem. Então, crescer não necessariamente significou distribuir o que a gente conseguiu alcançar como recurso. E a lógica do crescimento é uma coisa muito embutida na gente. Então, se a gente não está crescendo o tempo todo, parece que tem algo muito errado. Né? E isso é bem próprio do nosso sistema também. A lógica do consumo, onde a gente precisa consumir, que seja um produto, que seja um alimento e que seja pessoas, porque a lógica do consumo ela não vai parar no objeto. Quando a gente entende que a gente tem domínio, que a gente tem poder e que a gente pode consumir, a gente vai fazer isso com tudo. A gente vai fazer isso com a árvore que eu derrubo porque eu quero uma mesa nova, e a gente vai fazer isso com o funcionário que não me obedece. Então, a lógica do consumo ela também está muito embutida dentro do nosso sistema e ela é muito comum também, a gente trabalhar em relação a isso. A maximização, então a gente tem que ampliar. Uma casa maior, com mais carros, com mais pessoas, e mais casa, e mais carros. Então, a maximização também é uma coisa muito própria do nosso sistema. E uma frase que representa isso é: o mundo é uma máquina controlável e eu sou maquinista, eu que domino tudo isso. Então, esse seria o caso de sucesso nos sistemas humanos. E aí a natureza ela vem olhar para tudo isso e falar assim: olha, do meu lado de cá, que dentro dos sistemas vivos, a gente opera um pouco diferente. A gente trabalha com completude. Então, ao invés de domínio, a gente trabalha com unicidade. Então, tudo está presente na natureza e nós estamos presentes nela também. Então, a completude, ela vem em resposta ao domínio. Então, não faz sentido você dominar uma parte, porque logo esse ciclo vira e aí o outro que vai assumir uma liderança que ela é natural, de acordo com o tempo e com a necessidade. Então, a natureza, ela trabalha com completude. Ela trabalha com auto-organização baseada em confiança.
Então, para os sistemas naturais, o seu coração não vai parar e falar assim: será que o pulmão vai respirar hoje? Caraca, eu estou muito desconfiada. Eu não sei, tem uns dias que ele está meio estranho. Isso não faz sentido para a gente quando a gente pensa em sistemas naturais. Então, a natureza ela trabalha com confiança no seu alto grau. Eu confio que você vai fazer isso. Então, por isso eu estou fazendo, né? Então, a confiança ela é uma base fundamental. A natureza trabalha com manejo de propósito, e aqui a gente tem propósito como uma intenção originária e não como essa coisa vendável que tem hoje. Você tem que ter o propósito, porque senão você não está incluído na geração XYZ e tal. É mais uma intenção, né? Eu tenho uma intenção de fazer isso, né? Então a natureza trabalha com isso, e a intenção máxima da natureza é gerar condições para propagar a vida, né? Essa seria a condição máxima. A vida é a condição, é a intenção máxima da natureza. E aí tudo isso leva para um espaço de abundância, que não tem nada a ver com a prosperidade econômica que a gente chama, que é esse negócio de ampliar, mas a abundância ela tem a ver com uma troca infinita desses recursos. Os recursos não acabam porque eles são trocados infinitamente. É como se a gente tivesse uma roupa que nunca estragasse e a gente fosse passando adiante, e quanto mais a gente passa essa roupa adiante, melhor para o sistema vivo, né? Isso seria abundância de acordo com a natureza. A natureza ela serve a sistemas vivos, então os sistemas vivos precisam estar bem primeiro. Quem traduz muito isso para o nosso sistema é Kate Raworth na Economia Donut, quando ela fala: se a gente não cuida do vivo primeiro, não adianta cuidar do não vivo. O crescimento ele é mascarado, ele é concentrado em poucas pessoas. A gente não está falando de criar riqueza, a gente está falando de concentrar lucros, né? Então a natureza ela inverte essa lógica: cuide primeiro do vivo, porque o vivo ele vai ter o cuidado da intenção e ele vai ter o cuidado da abundância. Então a gente cuidaria primeiro do que está vivo antes do que o não vivo. O nosso parâmetro seria esse. A natureza não trabalha com sistemas lineares, ela trabalha com redes de relacionamento, e ela confia no que vai emergir. Então é como se a gente estivesse aqui, eu não faço a menor ideia do que vocês vão me perguntar, eu não faço a menor ideia do que vai surgir aqui, mas eu confio que vai ser bom porque são vocês. Então a natureza ela opera dentro dessa lógica. O que vai emergir é bom porque eu confio, né? Isso em relação em contrapartida dos nossos sistemas lineares, né? O trabalho em rede. E a natureza trabalha com ciclos longos, então ao invés de um feedback anual, a gente vai ter um feedback secular, talvez milenar, e aqui o ciclo longo da natureza é realmente longo, a gente está falando aí de 3,8 bilhões de anos de existência, então é um ciclo realmente longo quando a gente fala de medição de sucesso para a natureza. A natureza parte da premissa da colaboração e alocação de energia. Então, ao invés de eu crescer, eu fluo como água. Então, onde precisa empoçar, precisa de mais diluição de mineral, eu vou diluir ali. Onde precisa correr mais rápido, eu vou correr. Então, os sistemas regenerativos hoje da economia, eles se pautam muito em como a água se distribui. E isso também diz muito para a gente como colaborar, como alocar essa energia que a gente tem, que seria dinheiro, né, dentro de um sistema de distribuição. A natureza trabalha com regeneração, então a preocupação dela não é consumir, mas devolver. Então, isso só esse termo, eu fico muito movida quando eu leio sobre esses assuntos de regeneração, porque se a gente pensasse isso, por exemplo, em relação à nossa profissão, a gente não trabalha para ter um salário, a gente trabalha para devolver toda a cultura, todo o sistema social, com suas falhas, claro, mas que existem. Todo o sistema familiar, comunitário que a gente recebeu pronto para a gente ter condição de estudar, se desenvolver para poder trabalhar. Então, isso muda completamente a lógica. Então, não é sobre um salário, é sobre você devolver para as pessoas no futuro, porque para o passado não vai dar, tudo isso que você recebeu pronto. Isso seria trabalho de acordo com a natureza. E isso vem de um espectro da regeneração, que é eu devolver e eu melhorar o ecossistema ao meu redor. Isso seria regenerar, de acordo com a natureza. A natureza opera na otimização. Então, como que eu sou o melhor possível aqui? Como que eu uso esse recurso material da melhor forma possível, para que eu não tenha que extrair tanto, ao invés da maximização. E se a natureza pudesse falar uma frase, seria: o mundo é um organismo vivo do qual fazemos parte dele, né?
E aí, quando isso vem da teoria de bioliderança, né, do bioleadership, bioleadership.org seria o site onde a gente trabalha um pouco essas questões. E aí, eu não sei vocês, mas eu leio isso e me dá um desespero. E aí, eu participei de um grupo lá em Minas que chama Fenda, e eles me mandaram essa foto, e eu acho ela muito significativa. A Fenda é um grupo de criativas, a gente se reúne uma vez por ano para fazer uma fenda no tempo e poder dialogar sobre natureza, sobre criatividade. E essa foto veio no conjunto de fotografias que a gente fez, tipo, calma. Quando a gente olha para essas duas listas, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na testa e falar, cara, a gente é muito incompetente. Meu Deus, por que a gente está fazendo isso? Exclui o ser humano, para o planeta, tira a gente do meio. A gente cria uma revolta interna. E aí é quando vem essa fala assim, tipo, calma, calma. Uma outra coisa também que o sistema natural ensina muito para gente é que todo sistema ele tem uma regra própria e que não dá para apertar, não dá para travar, não dá para parar. O nosso sistema humano, ele está posto. Não tem como a gente interromper, não tem como parar o mundo e descer. Mas tem como a gente poder encontrar pontos para que esse fluxo se altere. E é um pouco isso, esse é o convite que o pensamento dentro dos sistemas naturais fazem para a gente no nosso sistema. Não é sobre julgar e dizer que o que a gente fez está muito errado, mas entender que aquilo que a gente construiu foi útil durante o período e que agora talvez não sirva mais, mas que a gente pode olhar para ele e tentar encontrar fluxos, e a gente chama isso de pontos de virada, que abrem espaço para mudança. A melhor postura que a gente consegue ter num momento como esse é a postura de abrir espaço. Porque a mudança que vai acontecer, a gente não faz a menor ideia do que vai ser. Mas o abrir espaço permite com que isso comece a acontecer. Né? E aí esse abrir espaço, que é essa técnicazinha que eu trouxe lá da bioliderança, vem dessas quatro formas de diálogo, que são 4 formas que a gente pode trabalhar, ou de organização mental, de como que eu me coloco no mundo, ou de como dialogar com esse sistema, né? E eles passam por 4 verbos, que é advogar, questionar, imaginar e reformular. Advogar, ele gera estagnação e é muito do paradigma que a gente vive, que é o eu sei. Eu sou mestre em biomimética, eu estudei sobre a natureza, eu sei sobre a natureza. Esse é o diálogo que é posto hoje. Então, assim, você deve fazer isso porque eu sei, porque é isso que eu estou te falando. Esse é um diálogo que ele é necessário, mas ele gera uma estagnação. A gente não consegue diálogo. Quando alguém vem assim, o super especialista vem e fala que a natureza é X, bem, ele é o super especialista, o que eu posso fazer? Então, a gente começa a reformular quando a gente começa a sair da advocacia. E aí o primeiro passo é questionar. Que aí é quando a gente vem e fala assim, então, o que você entende sobre natureza? Mas, Carol, você estudou, você fez um mestrado. Tá, mas o que você entende sobre natureza? Porque o que você entende sobre natureza, eu não sei. Isso me falta. Então, não adianta eu ter um diploma. Então, não é sobre isso mais. Então, quando a gente começa a perguntar para as pessoas o óbvio, a gente começa a descobrir um mundo muito diferente e a gente começa a se abrir para essas diferenças de uma forma muito peculiar. E mexe muito, viu? Mexe muito. Se arriscar a perguntar, isso parece ser simples, mas sair do ponto 1 para o 2 é um baita exercício de reflexão. Saindo do ponto 2 para o 3, a gente começa o paradigma da imaginação. Ali a gente está começando a trabalhar a abertura de mudança, né? Que é quando a gente fala, cara, imagina se a gente conseguisse, dentro desse contexto que a gente está, garantir segurança financeira para todas as pessoas sem tirá-las de casa. Então, se a gente não sai da advocacia, eu sei que não dá para fazer isso em casa, isso é impossível. A gente não entra no questionamento, mas será que dá para fazer isso em casa? Então, imagina se a gente fizesse. Aí a imaginação ela vem com um poder muito diferente. E aí vem o 4, que é a reformulação, que é quando a gente fala, vamos pensar junto uma forma de fazer isso? Se a gente salta da advocacia para a reformulação, a gente leva um não na cara. Já testei. Eu sei fazer isso. Vamos pensar juntos? Não, não vamos pensar juntos. Eu fiz um PhD na área, eu não vou pensar com você. Então, tem um caminho que o nosso sistema precisa percorrer até que a gente consiga falar do vamos pensar junto. E aí, essa semana, eu acabei esbarrando com esse artigo do Arundhati Roy no Financial Times, e ele traz um relato sobre esse contexto de mudança que a gente está,
que para mim foi um dos mais provocativos que eu já li até hoje, porque ele não se posiciona nem a favor e nem contra, mas ele traz todos os argumentos do porquê que a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo. E que talvez seja esse o grande ponto, né? Que é a gente começar a entrar lá no questionário e no imaginar. Que é essa frase, podemos escolher passar por isso, arrastando nossas carcaças cheias de preconceito e ódio, nossa avareza, nossos bancos de dados, ideias mortas, nossos rios mortos e nossos céus enfumaçados. Ou podemos passar por isso de forma leve, com pouca bagagem, pronto para imaginar o novo mundo e principalmente pronto para lutar por isso. E aí essa frase representa muito o que significa estudar sistemas naturais. A gente não estuda isso para entender que a gente está num sistema ruim e que a gente tem que culpar, mas para entender que a gente está aqui abrindo um espaço novo, a gente está começando a criar uma nova trilha, e essa nova trilha começa a partir desse convite que o Arundhati faz nesse artigo dele lá no Financial Times, que bem interessante, eu recomendo, inclusive, a leitura, que aí a gente vai seguir com a mochila leve ou a gente vai ficar falando do que passou, né? Como que vai ser isso? E aí eu termino aqui, dá tempo ainda de abrir, dá uns 10, 15 minutinhos, né, para a gente abrir para conversar um pouco. E aí eu deixei aqui também alguns sites de conteúdo, Bioleadership, o Biomimicry Institute, que são lugares onde vocês podem encontrar conteúdo sobre biomimética, sobre referência de natureza, sobre a bioempatia, sobre a bioliderança, sobre todos os bios aí que eu falei ao longo dessa passagem aqui. E é isso. Carol, muito, muito, muito bom. Nossa, eu anotei tantas coisas, tantos insights aqui que eu tive com essa sua exposição. É tocante, assim, sabe? Há muitas coisas que você apresentou assim, e apresentar isso nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que as coisas ainda parece que tornam a verdade, quando aparece, ela aparece de uma forma muito, muito muito vertical, né? Então, assim, você trouxe aqui para mim muitos insights. Eu não vou monopolizar as perguntas, eu só quero fazer uma pergunta e eu vou trazer as perguntas do pessoal que tá participando aqui hoje. Então, vocês fiquem à vontade já para colocar. Eu vi que já tem algumas perguntas, eu vou ler para a Carol. Vocês fiquem à vontade para colocar outras perguntas, outros comentários também. Eu esqueci de falar que a Carol ela vai ser professora do nosso curso de pós-graduação, do módulo de criatividade, trazendo essa perspectiva. Carol, Ana Maria colocou aqui, assim, que eu adorei. Tem gente que é legal, tem gente que é incrível, e tem gente que é Carol Freitas, outra prateleira. O pessoal tá brincando aqui, ó. Vamos fazer uma live só para perguntas? Topo. Eu acho uma boa. Carol, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o espaço para as pessoas que perguntaram aqui, porque como eu tenho contato com você, depois eu faço as minhas perguntas. Começando com a Suliane Halber, a Suliane Halber, inclusive, ela é professora lá do DF também, é uma pessoa muito engajada, vai estar aqui no Diálogos para o Impacto, falando de comunicação consciente, acho que daqui a 3 encontros, e ela colocou assim, ó, cuidar do vivo dentro da essência humana também, porque nós apagamos para atender às lógicas de mercado. Parabéns pela bravura em mudar em respeito aos teus valores. Aí ela pergunta, existe alguma atitude, ação egoísta na natureza que não seja do ser humano? Isso é muito, muito complexo para a gente falar de natureza, porque sempre que a gente trabalha com julgamento no mundo natural, a gente está trabalhando com julgamento humano. Eu gosto de brincar assim, no dia que a gente dialogar com um cachorro sobre o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é justo, aí eu acho que dá para a gente trazer o que seria isso na visão da natureza, né? Porque o egoísmo, a forma como a gente lida com o egoísmo, é uma forma muito humana, né? Está muito dentro dos nossos sistemas e das nossas reflexões. A gente encontra, sim, pontualmente na natureza seres vivos que vão agir com egoísmo, que vão pensar neles, né? Então, existe capítulos que são assim, mas isso não perdura, não é a lógica determinante, que é esse que é o bug que a gente tem, sabe? É como, por exemplo, tem competição na natureza? Tem competição na natureza. Ela vai acontecer num curto período de tempo, ali quando a gente precisa de uma eficiência imediata. Então, onde acontece competição? Por exemplo, no momento de procriação. Então, estão lá os machos
procurando as fêmeas. Ela está no cio por 2 dias. Eu preciso ser muito eficiente nesses 2 dias, senão a espécie não vai proliferar. Então, ali vai ter uma competição momentânea e depois... E essa competição ela vai favorecer a colaboração no final. Então, a competição ela é um meio. E para a gente coloca a competição e a gente coloca o egoísmo como um fim. Então, assim, acontece na natureza, mas não é a finalidade do ser vivo ser egoísta. Ele tem uma necessidade para ser atendida, ele usa isso como um mecanismo, mas a finalidade dele vai ser sempre o coletivo no final, né? Que isso também dá uma boa estrada para a gente, né? Pensar sobre isso. Pô, eu estou sendo egoísta agora. Mas por que eu estou sendo egoísta? Eu tenho uma necessidade ali para ser atendida. Porque quando eu entendo essa necessidade, talvez isso me ajude a sair desse paradigma do egoísmo, né? Que é muito presente dentro da nossa sociedade. Então, vai acontecer muito pontualmente, mas não como finalidade dentro de outros seres vivos. Muito bom, Carol. Ó, vamos lá, vou continuar aqui. Suliane, parabéns pela sua incrível fala e suas percepções. Giovanni, muito bom, parabéns. Priscila Lemos, a verdade é simples. A gente que ainda interpreta de forma complexa. Eu concordo. Concordo. Miguel Canas, vamos fazer uma live só para perguntas, essa eu já li. Aí o Gustavo ele tem uma pergunta que está similar com outra que a Suliane fez, que é o seguinte: como você vê o futuro, assim, pós-Covid, né? Quais serão as possíveis mudanças? Eu acho que é uma pergunta ampla, mas você pode trazer talvez uma perspectiva a partir do seu olhar de biomimeticista. Quer dizer, seu olhar enquanto Carol Freitas, né? Logicamente. Sempre gagueja, é normal. A relação com a natureza vai mudar muito a partir desse momento, porque a gente vai ter duas interpretações. Uma da natureza como castigadora, que já está rolando muito, então a natureza está dando um castigo por todas as formas de afetar o clima que a gente desenvolveu. Então a gente está vendo a natureza como um ente punitivo das nossas más ações. E isso é um paradigma que conecta muito principalmente com bases cristãs, que a gente precisa ser punido para conseguir encontrar a felicidade, digamos assim, né? Então tem essa relação da natureza como punidora e tem uma relação de que esse vírus não é nem natural, ele foi criado por outro ser humano, porque é um plano tão inteligente. Então, assim, porque para conseguir quebrar nosso sistema tem que ser muito inteligente. É tão inteligente que não pode ter sido criado pela natureza, porque a natureza ela trabalha no total acaso. Então, não foi criado pela natureza, foi um outro ser humano tão inteligente quanto eu que desenvolveu isso. Então, uma visão mais extremada para o antropocentrismo, né? Que o ser humano é quem gera todas as coisas, no fim das contas. A gente que gera desde o aquecimento global até o vírus. Né? Tudo está centrado dentro da gente. Né? Essas duas visões elas vão se extremar bastante dentro da nossa visão da natureza. E um outro ponto também que vai acontecer, que isso vem muito nos estudos de futurologia, que a natureza ela pode começar a se tornar um habitat mais escasso. Isso era uma previsão de futurologia de uns 5 anos atrás, e aí quando o Covid começou, eu fiquei, putz, a natureza ficou escassa. Quem tem acesso hoje à natureza é quem tem chácara, quem tem casa na praia, e que tem propriedade privada com acesso à natureza. As pessoas que têm acesso coletivo à natureza não acessam mais a natureza. Eu moro num apartamento, eu não tenho acesso à natureza. Então, para eu conseguir, ou eu burlo a lei e vou para uma chácara de alguém, para eu conseguir acesso, porque se eu parar no parque, eu não posso ficar. Então, isso era uma previsão de que a natureza ela começaria a se tornar restrita, e principalmente para pessoas ricas. E isso se manifestou muito nesse Covid. E isso pode estar também associado no futuro muito próximo com as pessoas terem medo de estar em ambiente silvestre, que foi o morcego que transmitiu, então logo outro ser vai poder transmitir. Então, a gente tem previsões de interpretações de contextos naturais dentro de paradigmas muito extremados. Né? Isso é o que vai acontecer em termos da nossa relação com a natureza. E aí, como contornar isso é justamente não participar de nenhuma dessas esferas. A natureza não está punindo a gente. A natureza não é um sistema de resposta. Então, se tem aquecimento ali, se tem uma alteração de um contexto, o ser vivo ele vai responder ao contexto. E essa resposta ao contexto pode sim ter gerado um patogênico, que pode sim ter gerado um vírus.
Então, isso pode sim ter acontecido, mas isso não é porque a natureza é má. Isso é porque ela é um sistema de resposta. E quanto mais a gente entender isso dela, melhor relação e diálogo a gente consegue estabelecer daqui para frente, né? E a gente também não está no centro de tudo. Tem muita coisa que a gente não tem resposta. E aí, quando a gente olha para a natureza, a gente começa a exercitar uma humildade de entender que tem muita coisa que a gente não tem resposta. A gente não entendeu nem 15, nem a média de 30% das espécies que ainda estão no planeta. Então, a gente não entendeu muita coisa ainda. Falta muito para aprender. Então, não participar dessas visões talvez seja um melhor caminho que a gente possa ter quanto sequência disso, né? A natureza ela não é vilã, ela não é punidora, e ela também não está fora, né, dos nossos padrões e das nossas compreensões. Eu vejo mais ou menos por aí. Perfeito, Carol. A gente acho que tem mais uns 8, 10 minutinhos para as perguntas e comentários, pessoal. Pode ir colocando aí. Acho que eu vou fazer a minha, Carol. Acho que vai dar tempo. Tá. Carol, então, você colocou aqui um conceito fantástico que eu até anotei aqui. Aliás, eu anotei um monte de coisa, né? Que mudança é o diálogo entre contexto e possibilidades. Eu achei essa definição fantástica. Eu tenho refletido muito sobre mudança e muito sobre confiança também, que é uma questão que você colocou na sua fala. Uhum. E o que a gente tem visto, assim, na nossa perspectiva humana, dentro do nosso sistema humano e das nossas formas de se relacionar, pelo menos é uma impressão que nós estamos vivenciando, não sei se isso reflete na realidade, mas que há um aumento da velocidade das mudanças. As mudanças estão parecendo para nós cada vez mais aceleradas, da forma como nós convivemos, nos relacionamos, nos comportamos. E aí você colocou assim, que a natureza é expert em se adaptar a contextos de mudança. Eu sei que o horizonte temporal da natureza é diferente, mas será que ela teria alguma coisa para nos ensinar a lidar com essa mudança acelerada que nos deixa tão ansiosos, tão nervosos? É uma excelente pergunta. Nossa, tem muito para ensinar. Muito, muito, muito. A gente está totalmente imerso no sistema natural. É porque a gente que acha que não, sabe? A gente que na verdade, estabeleceu que não, né? Tem um livro que chama Quando Darwin Vai à Cidade, que mostra como que os animais estão se adaptando ao contexto da cidade, porque a gente esqueceu de avisar para os animais e para as árvores que a cidade não é contexto. Ser vivo responde a contexto. Então, se construir uma cidade ali, é contexto, eles vão responder. E tem, inclusive, seres vivos que estão evoluindo em relação ao contexto que a gente colocou de cidade. Né? Então, isso é uma constante da natureza, isso é uma constante nossa também. O que aconteceu no nosso tempo foi que aí tem uma teoria que chama superorganismos, que ela vai conseguir ajudar a gente a entender o que a gente fez com a gente mesmo. Lembra quando eu falei lá do biofilme da bactéria? A gente funciona igual. A gente cria um contexto que é favorável à nossa segurança e à nossa comunicação. Porque a comunicação ela é um dos pontos de alavancagem mais fortes entre os seres humanos. Quando a gente conversa, a gente consegue imaginar e a gente consegue desenvolver muita coisa junto. Então, isso é muito poderoso. A conversa é uma coisa muito poderosa para o ser humano. E o que a gente fez dos últimos tempos para cá foi acelerar a conversa. Então, não é que a mudança não acontecia, ela acontecia, só que a gente não estava sacando que ela estava acontecendo. Quando a gente acelerou nossas conversas, a gente começou a acelerar também nosso potencial de imaginação, nosso potencial de construção, o nosso potencial de respostas que seja entre objetos e soluções inovadoras e startups. A gente começou a acelerar isso também. E com isso, aceleramos também a complexidade. Né, que é um fator que vem quando a gente troca ideias. É só pensar assim, numa casa que você mora sozinho, a casa vai ter X bagunça. Se uma pessoa muda com você, é 2x. Se vocês têm um filho, 3x. Se vocês têm 12 filhos, complexidade. Não é mais fácil, nem mais difícil, nem melhor e nem pior. Isso é mais complexo. Então, o que a gente fez no nosso mundo hoje foi acelerar a complexidade. E aí é normal a gente achar que a mudança está descendo na gente como algo que a gente não previu, mas ela estava lá o tempo todo, ela sempre esteve lá. E o que a gente está tendo nesse momento é uma tomada de consciência da mudança, de que ela está presente, que ela está acontecendo. E aí é aquele paradigma do sistema, quanto mais eu travo,
do tipo, não quero que mude, eu não quero que mude, eu não quero que mude, mais difícil vai ser. E quanto mais eu olho e falo, ok, o sistema que está sendo posto é esse, ele é complexo, ele se movimenta, ele está vivo. Como que eu participo disso? Aí a gente começa a ir trabalhando fluxos, né? Então, a melhor forma da gente lidar com esse contexto de mudança é primeiro estabelecer, ele sempre esteve aqui, ele sempre estará. Então, a mudança, eu gosto de falar assim, a gente está rotacionando em torno da gente mesmo dentro do nosso globo. Esse globo rotaciona em torno do Sol, e esse Sol rotaciona em torno de um outro Sol, e não só rotacionando assim, mas como também seguindo em um vórtex. Então, nada está parado, a gente está movimentando que nem um louco. A gente, a natureza, o universo, tudo está movendo. E é uma questão mais da gente absorver isso como algo natural e comum, e já se organizar prevendo que mudanças vão acontecer. Então, a mudança ela é uma constante, né? É porque o nosso sistema linear, lá, o nosso sistema humano, ele abomina a mudança, ele adora o laboratório estéril, controlável. Então, lá é o lugar onde a gente se faz, onde a gente fala assim, não, aqui é que é bom, né? Porque as coisas não mudam aqui. Mas a gente está no sistema de constante movimento, né? E aí entender isso, eu acho que só entender isso e começar a ir absorvendo um pouco essa ideia já ajuda muito a gente não assustar com a mudança. Na hora que vem uma mudança, a gente fala, nem sabia que ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Sabia o sabor ali do suco, mas eu sabia que ele vinha, né? Então é mais em relação a isso, eu acho. Carol, você Tem tem uma que fazer um pergunta. curso biomimética emergencial para tempos de Covid. Faz esse curso para socorrer, você vai socorrer muita gente, viu, Carol? Ó, a gente tem duas perguntas e um comentário para fechar, então, o Ah, bate-papo de hoje. Bom, primeiro o comentário da Priscila Lemos, né? Fora a questão da redução do uso das coisas usadas anteriormente, menos prejudiciais, a natureza... Peraí, a natureza, porque o que vale é se proteger e não pensar no que aquele produto tem como impacto na natureza, estranho. Aí o Eduardo colocou assim: olá, que exposição incrível. Gostaria muito de dialogar sobre como a biomimética pode inovar o ativismo ambiental. Aí eu já vou fazer as duas perguntas, tá, Carol? tá. Então, essa é: o Uhum. Eduardo perguntou como. Você quer que eu faça as perguntas separadas, se você prefere? Porque essa. Acho melhor. Eu estou tentando Tá, achar no chat, mas eu me perdi aqui no chat. Eu acho melhor, eu acho melhor. tá. Sobre o comentário Da da Priscila. Pri, o Covid, ele explicitou muito isso pra gente, que tem muita coisa que a gente achava que era fundamental e que não era, que era criação, né? Então tá vindo muito essa necessidade da gente entender realmente o que é necessário para a gente, e isso vai impactar diretamente no quanto a gente interfere em recursos naturais também, né? Como a gente chama recursos naturais, eu acho esse nome horrível, mas isso vai interferir bastante também como a gente lida ali. E sobre o ativismo ambiental, tem eu gosto muito da Joanna Macy, porque a Joanna Macy, ela não fala, ela é uma ecofilósofa, e ela não fala de uma coisa contrapor a outra, mas ela fala de dimensões de mudança, né? E o ativismo ambiental, ele é uma dimensão de mudança que ela estabelece como primeira dimensão, que é do tipo, chega, né? Então, o ativismo ele tem essa função de olhar para o sistema e falar assim, chega, não vamos mais fazer isso. E aí a gente bate o pé, e a gente é chato, e a gente reclama, e protesta, o movimento do chega, é como se a gente fosse parando ali o furacão, entendeu? Tipo, com a mão, assim, chega, galera. Junto com essa dimensão vem uma segunda dimensão, que é a dimensão do que emerge, porque é como se os ativistas estivessem ali fazendo a função deles muito bem do chega, e aí tem que ter um outro grupo aqui que começa a falar, beleza, então vamos repor aquilo dali. Então, ok, sistema linear não funciona, então como é que a gente repõe isso? E aí essa segunda dimensão, que é a dimensão do que emerge, ela pega muita carona do que a gente chama de inovação, de transformação, regeneração, biomimética está dentro dessa dimensão, que é justamente essa dimensão do, tá, então o que a gente põe no lugar? A gente precisa botar uma coisa no lugar, a gente precisa alterar esse sistema. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai numa série de tentativas, de investigações, e de descobrir o que a gente pode repor, né? Então, essa segunda dimensão que vem acompanhada.
com a dimensão do ativismo. E a terceira dimensão é a dimensão da consciência, né, que é quando a gente ultrapassa a esfera da regeneração, que a gente entendeu como que a gente supre nossas necessidades, a nossa necessidade coletiva, alimenta o planeta sem gerar impacto negativo nele, então isso seria a regeneração. Quando a gente entende isso, a gente passa para uma dimensão que é um nome em inglês, chama flourish, que é como se fosse o florescer, né, onde a gente tem uma consciência completa do que seria estar presente na natureza. Essa terceira dimensão, ela é quase utópica, né? Porque ela é tão poética, assim, ela é tão bonita que a gente sonha com ela, né? Então, hoje, os ativistas, eles abriram espaço para a segunda dimensão, que é a dimensão do que emerge. E essas duas dimensões, elas estão atuando com muita força. E essas duas dimensões estão abrindo espaço para a terceira dimensão, que é a dimensão da consciência completa, né? Ser inspirado na natureza também, ela propõe isso inspirado na natureza. Então eu vejo, a biomimética, ela não vai inovar o ativismo, mas ela vai acompanhar o ativismo ambiental, né? Ela vai estar ali, a biomimética, a bioliderança, todas as abordagens bioinspiradas, elas vão estar ali dando a mão e falando, bora para a próxima etapa, vamos lá, vamos junto, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Ficou claro, Carol. E a última pergunta, gente, para encerrar, é do Miguel Canas. Carol, como podemos ter maior empatia com a natureza para passarmos a tê-la como mentora, medida e limite? E seriam as culturas indígenas os povos originários uma fonte de aprendizado para nós na forma como eles se relacionam com o mundo natural? O Mig é uma das pessoas que eu falei assim, quando a gente abre a tela, a gente vê pessoas conhecidas, né? A Fê, a Priscila, o Mig, então, Mig é a pessoa do coração. É sempre maravilhoso, Mig, pergunta, sempre. A gente pode, sim, desenvolver maior empatia pela natureza. Tem uma teoria que se chama bioempatia, que é do livro que chama 10 Skills to Leadership, 10 habilidades para liderança, acho que não tem essa edição em português, por isso que eu falei em inglês, que ele fala da bioempatia, que é o ato da gente desenvolver uma empatia pela natureza, e vem muito da gente se colocar como aprendiz, da gente realmente ir contra a questão de que a gente domina, de que a gente sabe o que é a natureza, e começar a estabelecer uma admiração, e essa admiração vem também de estabelecer um diálogo. Uma das formas mais simples de bioempatia que existe, que é uma das formas mais simples de desenvolver empatia, é alimento. É o que a gente se alimenta e como a gente se alimenta. Porque o alimento, ele é a base mais fundamental, ele é o contato mais acessível e mais visceral com a natureza que a gente tem. A gente precisa se alimentar todo dia, várias vezes ao dia. E o que a gente coloca no nosso corpo, a gente sente o corpo respondendo. É só pensar, come lá um hamburgão com a batata, uma coca gigante, a gente fica ali feliz naquela hora, e depois a gente senta e fica, caraca, por que eu fiz isso? Putz, vou ter que ficar não sei quantos dias na academia. A gente sente o nosso corpo, assim, falando, pô, sacanagem, por que você fez isso? Né? Que é totalmente diferente de quando a gente vai comer um alimento vivo, e que é totalmente diferente quando a gente aprende a pegar amor pelo preparo do alimento. Quando a gente pega um alimento cru, a gente sente a temperatura, a gente sente o cheiro, a gente vê assim, caramba, essa cenoura que eu comprei no supermercado grande não é docinha igual daquela vendinha que eu comprei, daquele produtor. Então, ali, quando a gente vai desenvolvendo uma relação da alimentação, uma excelente forma da gente entender, da gente desenvolver empatia com a natureza, e entendendo que tudo aquilo que a gente se alimenta é uma transferência energética. Então, a natureza ela é um sistema energético fechado no sentido, o único acesso aberto que a gente tem ali é o sol. O sol ele entra, as plantas absorvem, aquilo conta energia, e essa energia ela vai. A gente não tem outra entrada energética, é só troca, 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 troca. Então, quando a gente se alimenta, a gente está recebendo uma troca de todo esse ecossistema planetário. Então, quando a gente começa a se alimentar com essa consciência, é uma forma da gente estabelecer empatia, né? Da gente começar a ver assim, caramba, eu sou parte desse negócio, eu preciso
do alimento, eu preciso desse desenvolvimento. E um outro que eu gosto de falar são 3 aspectos, que é movimentar o corpo, luz do sol e comunidade, que aí eu já puxo para os povos originários aí. Esses 3 fatores, eles buscam o que é de mais humano em nível biológico que a gente pode falar. A gente tem uma relação solar, uma dependência, eu posso dizer, solar, extremamente profunda, que vai desde o alimento que a gente come até o nosso humor. Está muito relacionado ao sol. A gente dorme com sol ou não sol, a nossa alegria, a nossa tristeza. Então, uma série de hormônios vão respondendo ali à manifestação do sol. Então, a gente tem uma conexão solar muito forte. Entender isso ajuda a desenvolver uma empatia pela natureza. O nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente precisa de movimento. Não é uma opção. A gente precisa fazer com que o corpo distribua essa carga energética que a gente tem. Então, esse modelo novo que a gente trabalha sentado na frente do Zoom por muitas horas, ele é bem agressivo para o nosso corpo. Então, movimentar o corpo é fundamental, mesmo no pequeno espaço. A gente foi feito para movimento e tudo se movimenta. A gente falou um pouquinho sobre isso. E as comunidades. A gente cria sistemas sociais para criar contextos que são seguros para a gente. Mas o nosso pertencimento vem de comunidade, não vem de sistema social. Ninguém vai acordar um dia e vai falar assim: nossa, eu me sinto tão plena e tão preenchida por causa do regime democrático. A gente não vai sentir isso no coração, a gente vai sentir aqui. A gente vai falar: o regime democrático é muito importante para a gente conseguir estabelecer nossas relações, mas a gente não vai sentir aqui. Agora, a comunidade a gente sente aqui. Quando é nosso aniversário e alguém te dá um abraço, te manda mensagem, fala que você é importante, você sente aqui. Você fala: caraca, eu sou importante, eu tenho um pertencimento. E isso é muito importante porque a gente é um serzinho muito emocional. O ser humano é um serzinho muito, muito emocional. A gente ri de cachorro e de gato, mas a gente é muito emotivo, muito mais emotivo do que eles, talvez. Então, a gente precisa desse pertencimento. E as comunidades são um espaço onde a gente vai achar esse pertencimento, onde a gente vai se reconhecer, que seja comunidades de amigos, comunidades temáticas, famílias, a gente vai desenvolver vários pequenos núcleos em relação a isso. E as comunidades originárias, os povos originários, os indígenas, as culturas, eles trabalham dentro desse espectro de comunidade. Se a gente vai visitar uma comunidade, a gente vai ver que ela é pequenininha e ela tem subdivisões lá dentro. Normalmente a liderança dentro de comunidades originárias nunca é o cacique, como a gente acha, né? O cacique é o líder da tribo, não, ele é o líder dos guerreiros, que representa uma comunidade lá dentro. A gente tem uma líder feminina que vai ali lidar com todo o espectro feminino da comunidade, com as mulheres, a gente tem um líder espiritual. Então tem toda uma subdivisão de pequenas comunidades ali que fazem com que eles tenham coesão e pertencimento. E isso faz com que a gente tenha uma baita lição de como lidar em termos de comunidade, porque a gente se desenvolveu dentro do sistema moderno, onde o individualismo é rei. Então, já ouviu adolescente falando: eu fiz isso sozinho. Aí eu sempre respondo assim: não, você não teria feito isso se a gente não tivesse 70 mil anos de desenvolvimento de um sistema chamado cidade, para você ter segurança de poder pensar sobre isso. Então, você não fez isso sozinho. Teve aí, no mínimo, alguns bilhares de seres humanos te ajudando a desenvolver isso. E isso é muito claro em comunidades originárias. Isso é muito claro nos povos indígenas. Eles não existem sem ancestralidade. Então, tem vários elementos ali que ajudam a gente a fazer um salto não tão grande, né? Porque a natureza, às vezes, pode ser um salto tão grande. Então, as comunidades originárias, elas fazem um salto intermediário ali. Observar como elas lidam entre eles, passar um tempo com eles é uma das ações mais transformadoras que a gente consegue ter vários tapas na cara que a gente recebe quando a gente tem contato e tem abertura para ver o quanto que a gente precisa aprender ainda e o quanto que eles estão na frente ou estão atrás. Na verdade, eles são ancestrais, né? Então, quanto eles já estão há tanto tempo desenvolvendo isso, né? Então sim. Carol, fantástico, fantástico a sua participação. Eu ficaria aqui muito mais tempo, acho que muitas pessoas aqui também, está todo mundo agradecendo, mas em respeito ao seu tempo,
eu gostaria de encerrar, te dar uma última palavra para você dar um tchau para o pessoal, e aí eu faço o encerramento final e já comentando também qual vai ser a próxima edição que a gente tem na semana que vem aí do Diálogos para o Impacto. Eu já falei um bocadão, né? Então, só mesmo agradecer todo mundo que acompanhou aqui no Zoom, acho que no Face também, onde foi transmitido, e falar que pequenos movimentos como esse, a gente parar um pouco para ouvir um conteúdo e aprender junto, faz com que a gente se conecte com várias outras pessoas que estão fazendo isso. Nós somos muitos já, né? Por mais que as pessoas falem que não, nós somos muitos, tem muita gente já esperando e querendo abrir espaço para essa mudança, né? Então, agradecer a coragem e a disponibilidade de vocês de estar aqui abrindo esse espaço também. Carol, a gente que agradece a sua disponibilidade, a sua doçura, o seu cuidado em todo o processo, assim, da sua participação. A gente fica muito feliz com a sua contribuição, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite de fazer parte do corpo docente da nossa pós-graduação, nessa disciplina de criatividade. Acho que você tem muito a agregar, não só nessa área de criatividade, mas em outros, como você demonstrou aqui. Muito obrigado, Carol, de coração. E pela aula também, muito obrigado. Próximo curso que você fizer de biomimética, eu vou fazer. Eu ensaiei fazer o anterior, mas por alguns motivos pessoais eu não consegui, mas o próximo eu com certeza vou fazer. E se fizer aquele de emergência, então aí eu sou o aluno número 1. Esse é um prazer. Cara, gente, esse foi o Diálogos para o Impacto. Na próxima semana, a gente vai ter o Carlos Vanderlan, que é o fundador da HandTalk. HandTalk é uma startup de impacto social que trabalha com acessibilidade para surdos. E o tema da fala dele vai ser a importância da acessibilidade num momento de abundância de informações como esse que a gente está vivendo. Vai ser uma palestra, uma fala que vai ter, inclusive, intérprete de Libras. E esse foi mais a 5ª edição do Diálogos para o Impacto, uma iniciativa da pós-graduação de Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do Centro Universitário DF, com apoio do Impact Hub Brasília. Gente, muito obrigado pela presença. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário. Tchau, Carol. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu. Obrigada a todos. Tchau, tchau.